Segundo Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao 22, começando no 15, diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benode, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Anã, filho de Jare-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era o haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E injuriava Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa agora nos abençoar com o Teu poder, o Teu Espírito, para que eu possa falar e que possamos todos ouvir e que possamos ser edificados. Abençoe agora, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como disse agora há pouco, nós lemos o finalzinho do capítulo 21, com a intenção de iniciar o capítulo 22. É muito importante para a gente ter o contexto do capítulo 22, a gente ter lido essa parte aqui do capítulo 21. Eu não vou falar nada sobre o capítulo 21 diretamente, eu vou só mencionar isso, que quando aqui está se referindo ao gigante, era filho do gigante, esse gigante era Golias. E muita gente aponta aí para o versículo 19, que fala que feriu Golias, o giteu, de cuja lança... Aí eu falo, então não foi Davi que matou Golias? Não, isso aqui era o filho de Golias. Mais tarde fala que ele nasceu de Golias, o gigante. Então, eram 4 gigantes que existiam, que eram filhos de Golias, que era referido como o gigante, e eles todos eram de Gate. Se você lembra, Golias era de Gate, era essa cidade de Gate. Antes desse episódio todo aqui, Davi havia já lutado e cercado e pelejado contra Gate, mas não havia vencido completamente, como fez agora, quando completamente erradicou os descendentes de Golias, o gigante. Mas aqui, o que nós temos é Davi, e Davi, ele está na sua última década de vida, ele está já na reta final, chegando no final da vida, deve ter aqui seus 60, 70 anos de idade, e ele não está no auge da sua vida, ele não está digamos assim, na montanha, no topo da montanha. Fisicamente, ele está limitado. Nós lemos aqui no versículo 15, que Davi se cansou, fala assim, uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Então aqui não temos aquele jovem Davi, ou aquele Davi de meia idade que conseguia e aguentava o tranco e o barranco e tinha aquela estamina. Aqui ele se cansou na batalha, tanto se cansou que ele quase morreu. No versículo 17 fala que deixa eu ver aqui, no versículo 16, e Isbi-Benote, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Essa expressão intentou ferir a Davi, ela literalmente, ele tentou ferir a Davi, mas literalmente traduzido quer dizer, ele quase matou Davi. Davi chegou assim, que ele estava no meio da batalha, ele se cansou, o inimigo, que era um gigante, viu a oportunidade e falou: foi você que matou meu pai. E ele foi lá, e a gente vê no versículo 17, no seguinte, fala: porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Por que o socorreu? Porque esse gigante não foi lá para tentar ferir Davi, ele quase acaba com Davi. Davi chegou a um triz de ser morto por um dos filhos de Golias.
mas ele foi livrado. Claro, foi Deus que o livrou, mas usou aqui, no caso, Abissai para fazer isso. Então, e no versículo 17, tamanha era as limitações dele, que os seus generais disseram, essa é a última vez que você vai sair com a gente. 17 falou assim, nunca mais sairá conosco a peleja. Por quê? Para que não se apague a lâmpada de Israel. Falou, se você morrer, você é o rei. Você é ungido, você é escolhido, você é o rei. E hoje você quase morreu, aquele gigante quase que te pega. Você ficou cansado de ver oportunidade, partir por cima de você, se não fosse Abissai que estava por perto para te salvar, a gente ficaria sem rei. Então é a última vez que você sai à batalha conosco. Você não vai mais à batalha. Então nós vemos aqui um Davi bem diferente daquele jovem que foi atrás do pai deles. Pegou uma pedra, correu para cima com a funda, derrubou Golias, cortou a cabeça dele. Então ele não estava aqui no seu auge em nenhum sentido, ele estava bem mais velho, com limitações, menos vitórias, menos bênçãos aparentes. Lembre-se que Davi, ele começou com um estrondo. Davi, quando nós lemos ele entrando aqui no relato bíblico, ele já entra, como diz a expressão popular, botando para quebrar. Ele é um anônimo e de repente, o primeiro que se ouve é o seguinte, o pai dele, Jessé, fala, meu filho Davi, pega esses queijos, pega esses pães e leva lá para os seus filhos lá na batalha e para o chefe deles para fazer uma média lá com o capitão deles lá, né? Leva lá. E lá vai ele. Ele é um jovem, o mais jovem de todos, é um pastor de ovelhas e está indo fazer uma entrega. Diz que queijo. Estava lá entregando queijo lá para a família dele, para os irmãos dele. Só isso. E chega lá e fala, o que está acontecendo aqui? Tem um gigante ali que está insultando Deus, insultando o povo, desafiando os exércitos de Israel, e ele fala, peraí, não tem homem aqui não, Repara, um pirralho desse tamanho, não tem homem aqui não, E os seus irmãos disseram, sai daqui pirralho, tu não sabe nada, que é só se amostrar. E ele falou, olha, eu vou lá e acabo com ele. Então você veja, ele já começou assim, já começou entrando em cena, botando para quebrar. Ele chegou lá e dito e feito. O rei chamou ele, Saul chamou ele, ofereceu armadura e capacete. Ele falou, que armadura, que capacete? O Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso. Eu vou assim, eu vou com minha funda, eu vou com meu carro, eu vou lá, quero saber não. E lá foi ele, e dito e feito, derrubou Golias, arrancou sua cabeça, e quando voltou, virou herói, da noite por dia, do nada. Primeira cena do ato de Davi na Bíblia, ele é aclamado como herói. Depois disso as pessoas estão cantando, fazendo músicas para ele. Saul fica até com inveja porque estão dando mais glória e crédito e louvor a ele do que ao rei. O rei cumpre a promessa que ele falou, se você matar esse gigante, você casa com minha filha. Então Davi já começou quente. Herói nacional, herói militar, livrou o país dos filisteus. É genro do rei, aclamado pela população. Quer dizer, gente, quando você começa assim, é difícil você manter esse pique todo. Então aqui, ele não tinha essas coisas todas acontecendo. Ele não tinha esses rojões, ele não tinha essas luzes, não tinha as ribaldas que estavam piscando e fazendo esse show, não tinha nada disso. Havia se esgotado. Se foram as vitórias militares que ele havia tido já como rei, se foram a glória e o brilho, e depois desse auge todo, era dali para baixo. E Davi, no final da sua vida, ele sabia, e todos sabiam, que os melhores dias, os dias de glória, os dias de estrondo, os dias de botar quente, estavam para trás. Mas mesmo assim, ele continuou. Não havia nenhum Golias para ser morto. Os 4 filhos dele são mortos no capítulo 21. Nós acabamos de ler. Então não tem mais Golias, não tem mais filho de Golias. As batalhas não tem mais. O templo que ele construiu, lembra que ele queria construir um templo e Deus falou, não, você não, seu filho. E ele se esmerou em preparar, em juntar ouro, prata e pedra preciosa, e madeira e metais. Mas ele não podia construir o templo. Então não havia nenhum grande projeto, nenhum grande estrondo à frente de Davi. Era o final. E apesar de não haver sinais visíveis e palpáveis da mão de Deus na vida de Davi,
Davi não precisava. Davi não precisava de rojões. Davi não precisava de estrondos. Davi não precisava de reconhecimento. Davi não precisava que fosse provado para ele que Deus ainda estava e continuava estando em sua vida. É muito importante atenarmos a isso, porque nós também teremos períodos em nossas vidas em que as bênçãos visíveis, as bênçãos palpáveis em nossas vidas serão poucas ou inexistentes. Nem sempre os rojões vão estar estourando espiritualmente em nossas vidas. Haverá momentos em que nós vamos estar no vale, não sempre no topo da montanha, mas não era necessário para Davi ter esse visível, porque ele conhecia o invisível, ele conhecia o impalpável, ele conhecia que Deus estava em sua vida. E esse texto serve como pano de fundo, que nós lemos agora há pouco, para o capítulo 22, que quando Davi, e se você olhar no versículo 1 do capítulo 22 de 2 Samuel, diz o seguinte, então veja bem, acaba o capítulo 21 dizendo, ele teve a vitória, matou os 4 filhos do gigante, aí o versículo 1 do capítulo seguinte fala assim, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então aqui, nós temos, o que nós vamos ver a partir de hoje, semana que vem em diante, nós vamos ver o capítulo 22, que é o cântico. É o cântico que Davi fez para Deus. E nesse cântico, nós vamos poder aprender várias coisas da mente e do coração e da atitude de Davi, que vão nos ajudar a continuar até o fim. Esse é o tema que nós vamos traçar no capítulo 22. Continuar até o fim. Davi aqui não estava no fim, mas ele continuou até o fim, sendo um homem segundo o coração de Deus. E o cântico que Davi fez nos últimos anos da sua vida, ele reflete esse sentimento, ele reflete essas características que nós vamos ver. Mas olha comigo, eu acho muito interessante e notável a gente ver aqui no versículo 1 que fala, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Diga uma coisa, um cântico, o que você faz com um cântico? Você canta, daí o nome cântico, certo? No entanto, aqui não está dizendo, e cantou Davi ao Senhor. Davi não cantou, Davi o quê? Falou. Aí se você olhar comigo, lá em Efésios capítulo 5, e o versículo 18, falando sobre se encher do Espírito Santo, então, diz o seguinte, Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo começa a dar a receita para se encher do Espírito Santo. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e etc e tal. Mas note que interessante. Aqui está dizendo, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais a gente canta. Hinos a gente canta. Salmos, não, pastor, salmo a gente não canta. Gente, sabe o que é o livro de Salmos? O livro de Salmos era o inário judeu. Aliás, ainda é o inário judeu. Nós não temos a harpa cristã, cantor cristão e outros inários desse pronto. Eles tinham salmos. Salmos eram cantados. E aqui está dizendo que a gente deve falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Assim como Davi, lá no versículo 1 de 2 Samuel 22, está falando, e falou Davi ao Senhor. Então, ele está aqui falando, ele está enfrentando dificuldades, ele está enfrentando limitações, ele sabe que o auge, os dias de glória já passaram, mas ele continua firme até o fim. Agora pense nisso. Começar, qualquer um começa. Iniciar uma coisa, qualquer um inicia. O importante não é tanto você iniciar, o importante é você concluir. O importante é você seguir adiante, o importante é você continuar. Começar é fácil, terminar bem, é claro, concluir bem, é outra conversa. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz assim, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E aí termina da seguinte forma, e melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém.
melhor é o dia da morte. Em outras palavras, melhor é o fim do que o começo. Como você termina é 1000 vezes mais importante do que como você começa. Como eu disse, começar qualquer um começa. Eu quero ver terminar. Eu quero ver concluir. Eu quero ver continuar até o fim. O final é mais importante do que o início. Eu vou dar um exemplo aqui. Salvação é fácil. Salvação não é difícil. Tudo que é vida difícil na salvação fica por conta de Cristo que pagou na cruz. Então, salvação é fácil. Salvação é quando você inicia a vida cristã. Não pode haver vida cristã sem haver primeiro o novo nascimento, sem haver primeiro salvação. Então, veja bem, começar é fácil, ser salvo é fácil. Difícil é você viver a vida cristã de tal modo que agrade a Deus. Começar a vida cristã é fácil. Ser salvo é fácil. Agora, continuar e perseverar e crescer na graça, crescer em santificação, crescer no conhecimento de Deus, crescer a imagem e a estatura de Cristo, aí já não é tão fácil. Ou seja, o início não é tão importante quanto o fim. No céu vai haver multidões de pessoas que começaram a vida cristã, mas não terminaram. Eles começaram a vida cristã, foram salvos, mas nunca fizeram nada para Deus, nunca avançaram o reino de Deus, nunca fizeram nada. Nunca viveram para Deus. Viveram para si, para o mundo, para a carne, mas não para Deus. Veja bem, vão estar no céu. Mas não terminaram bem. Podemos falar a mesma coisa sobre um relacionamento. Começar o relacionamento é fácil, quero ver manter ele correto. Um casamento, casar é fácil. Quero ver você continuar no casamento correto. Casar é fácil, mas você ter um casamento abençoado requer muito mais. Quer outro exemplo? Colocar filho no mundo é fácil demais. Agora, criar no temor e administração do Senhor, aí é outra conversa. Vocês estão vendo como o início... Gente, começar, qualquer um começa. Tem um monte de gente que começa a empresa e 1 mês, 2 meses, 1 ano, faliu, fechou. Por quê? Porque começar é fácil. Começar é muito mais fácil do que você continuar, do que você seguir, do que você levar a coisa adiante. É que outra aqui, entrar na faculdade. Entrar na faculdade é fácil, gente. E você pensando que, então tem que ralar para entrar. Você vai ter que ralar para entrar e ralar 10.000 vezes mais para ficar e concluir. Então entenda, começar é fácil. Davi estava no final da sua vida e ele perseverou, ele foi fiel, ele continuou firme até o fim. Mesmo depois que os rojões pararam de estourar, que os aplausos deixaram de serem feitos, mesmo depois de ele estar com sua força abatida, mesmo depois das limitações, Davi, nós podemos ver através desse cântico, ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Tudo é mais fácil iniciar. Agora, concluir com sucesso é outra conversa. E uma coisa muito frustrante para um pastor é ver alguém começar bem e depois de, às vezes é uma questão de semanas, às vezes é uma questão de meses, às vezes é uma questão de anos. Mas ver alguém começar bem e daqui a pouco afunda. Todo culto de ano novo, eu sempre menciono isso. Eu falo, no ano passado nós tivemos pessoas aqui que não estão aqui esse ano. Aí eu pergunto, quem que aqui está aqui esse ano que não vai estar aqui o ano que vem? O que aconteceu entre um ano e outro ano? Sabe o que aconteceu? Pessoas foram saindo, se afastando, esfriando, ficando no acostamento da vida espiritual. Sumiram. É muito triste ver pais investindo, dedicando, sacrificando anos de suas vidas para depois ver seus filhos dizer, não é para mim, estou fora. Eu quero seguir outro caminho. Então eu quero que a gente preste atenção, que a gente estude esse cântico de Davi e deixar Davi nos instruir. E nós vamos ver coisas muito úteis, importantes e até surpreendentes, eu acho.
Porque, de modo geral, nós temos uma ideia muito errada do que é necessário para perseverar até o fim. Nós temos uma ideia muito equivocada do que nós achamos que nós precisamos para ficarmos fiéis e continuar até o fim. O que é necessário fazer, eu estou só dizendo aqui, não estou nem falando sobre Davi ainda, mas o que é necessário fazer, de vez em quando a gente parar e olhar para a linha de chegada. Olhar e checar aonde que nós queremos chegar. E determinar se a direção que nós estamos traçando, se as coisas que estamos fazendo vão de fato nos levar para lá. Porque se eu estou dizendo eu quero chegar lá, mas eu estou caminhando para lá, alguma coisa está errada. Se eu digo que eu quero terminar minha carreira ali, mas eu estou andando na direção oposta, eu não vou chegar lá. É necessário a gente parar e tomar stop de vez em quando. Esse é o segredo de bom navegador. Alguém que navega, seja ele um mapa num carro, num avião, num barco, num navio, ele está constantemente checando a sua posição. Ele não faz assim, bom, eu vou naquela direção ali, ó. Não, porque você pode sair da sua rota, mesmo numa estrada, quando você não tem muita opção de sair, você pode sair no lugar errado, dobrar uma esquina errada, você tem que sempre estar checando. E na vida espiritual é a mesma coisa. Onde eu quero chegar? E me diz se aquilo que eu estou fazendo hoje está me ajudando, me levando àquele destino, ou não. Se a direção é ruim, o destino é ruim. Não tem como você e eu andarmos na direção errada e querer chegar no destino certo. É loucura achar isso. É loucura eu pegar aqui a AL Norte e querer chegar em Sergipe, que fica ao sul. Mas tem muito crente que faz isso, que estão indo rumo ao sul achando que vão chegar no norte. Vão numa direção e, não, mas eu vou chegar lá. Como, criatura de Deus, que vai chegar lá? Como que você vai chegar em Recife, que fica ao norte, se você está indo para o sul? Mas lá vão eles. E sabe o que está aguardando pessoas que fazem isso? Decepção, frustração e tristeza. Então vamos aprender aqui sobre direção, sobre destino. Muita gente acha que magicamente vão chegar no lugar que querem só porque eles querem, porque almejam, porque sempre quiseram, sempre sonhei com isso. Não funciona assim. Não basta querer, não basta almejar, não basta orar, não basta pedir a Deus. Já passou para sua cabeça que Deus não abençoa a desobediência? Já pensou o absurdo dessa oração? Senhor Deus, abençoe meus planos de assaltar o banco amanhã. Que não seja necessário matar ninguém, porque eu não quero, mas se precisar, se for o jeito, fazer o quê? Mas Deus abençoe o roubo amanhã. Em nome de Jesus, amém. Só não é engraçado porque é trágico. Mas tem crente que faz exatamente isso. Eles pedem a Deus para abençoar os seus erros. Eles pedem a Deus para abençoar os seus planos torpes. Deus não abençoa planos torpes, gente. Ele não quer, não vai e ele não pode. Não que ele queira, ou não que ele não consiga, mas ele não pode, porque feriria a sua justiça e a sua santidade. Então vamos aprender, se quer chegar lá, então vamos planejar e traçar uma rota para lá chegar. O mundo está cheio de pessoas tristes e frustradas. Pessoas que não planejaram acabar como acabaram. Não queriam chegar aonde chegaram, mas essa é a realidade de muitas pessoas. Pessoas revoltadas com Deus, revoltadas com os pais, revoltadas com a vida, porque não era isso que eu queria. Não, mas foi esse caminho que você traçou. Foram esses os passos que você deu. Davi deu muitos passos errados na vida dele, nós sabemos disso, nós estudamos a vida dele. Mas mesmo assim, ele chegou aqui, no finalzinho da sua vida, cheio de problemas, cheio de sequelas do pecado dele, mas ainda com o coração tem. Nem todo mundo termina assim, gente. Davi era uma exceção, Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E ele pagou caro pelos seus erros. Nós vimos isso. Davi aqui está enfrentando vários problemas. Como eu falei, ele foi proibido de construir o templo que ele queria. Teve todo aquele episódio com Batseba, que ele sofreu as consequências e as sequelas ainda. Ele teve que derrotar 2 rebeliões, uma do seu próprio filho. Ele enfrentou traição e engano. No capítulo passado havia a fome no reino que durou 3 anos. E agora há pouco ele quase morria numa batalha. Mas ele não desistiu. Ele não ficou amargurado. Muitos reclamariam, muitos rebelariam, muitos deixariam de esperar e esperam. Muitos diriam, sabe o que é, pastor? Eu tentei por 2 anos, 1 ano, 1 semana, 1 dia, 1 mês. Não interessa. Mas eu tentei, pastor. Eu tentei. Mas Deus não abençoou. Eu não vou mais esperar. Não, a verdade é que você nunca esperou. Se você tem esse raciocínio, a verdade é que tal pessoa nunca esperou em Deus. Porque lá em Isaías 40, 31, diz isso. A pessoa que fala que esperou em Deus e cansou de esperar é porque esperou do jeito errado. Esperou do jeito dele mesmo e não do jeito de Deus. Porque Isaías 40, 31 fala: os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ouviu? Não se fatigarão, não se cansarão, renovarão suas forças. Quem espera no Senhor de forma correta, de verdade, do jeito correto, nunca se cansa. Pelo contrário, ele renova suas forças. Ora, quando você espera no Senhor, isso quer dizer, você espera nele, do jeito dele, fazendo como ele manda. Não você esperar do seu jeito, fazendo o que você quer, da sua maneira. Sabe o que acontece? Você cansa. Você se fadiga. Você anda e se cansa. Você não vai correr, você vai andar. E até andando, você vai se cansar. Agora, os que esperam no Senhor vão voar como águias com asas. Suas forças vão se renovar, eles vão correr, não vão se cansar. Por quê? Porque estão esperando no Senhor. Então, quando você justificar no seu coração, cansei de esperar, a verdade é que você nunca esperou no Senhor. Você estava esperando em outra coisa, mas não no Senhor. Porque a Bíblia fala, Deus diz que quem espera nele não se cansa, mas suas forças são sempre renovadas. Então quem espera no Senhor não se cansa de esperar. Nunca vai chegar a um ponto que vai dizer, chega, desisto, não quero mais. Como tantos fazem, que estão esperando errado. E foi assim que Davi fez. Davi esperou no Senhor, não se cansou. E apesar do aumento dos problemas, apesar do aumento das dificuldades, que nós encontramos aqui, Davi no final da sua vida, mais piedoso, espiritualmente mais dócil, um espírito mais tenro e juntinho de Deus. Muitos seriam o oposto. Coração duro, revolta, raiva, volta contra Deus. Davi era o oposto. Apesar de tudo, a gente vê aqui um Davi, cujo coração está mais segundo ao Senhor do que antes. E podemos aprender muito com Davi nesse tema. Uma coisa que eu posso afirmar, e eu acho que muitos aqui concordariam comigo, quanto mais tempo de vida, mais difícil fica a vida. São mais responsabilidades, são mais preocupações, são mais tragédias. Quando eu era jovem, não que eu não seja, antes de casar, eu se preocupava, não tinha filha, não tinha esposa para me preocupar. Aí eu casei, eu tinha uma esposa para me preocupar, para tomar conta, para zelar, cuidar dela. Aí você começa a ter filhos. E você se preocupa com os filhos. Se preocupa se eles vão cair, vão ralar o joelho, alguém vai raptar minhas filhas, alguém vai... todo pai e toda mãe pensa horrores de vez em quando. Você se preocupa.
Agora tenho netos. Ou netor, devo dizer. As suas responsabilidades aumentam, as suas dificuldades aumentam, a carga aumenta. E com o aumento das dificuldades, nós devemos olhar essa linha de chegada e analisar se nós estamos indo na direção certa. Porque é muito fácil você lá no começo, sem nenhum impedimento, dizer, é lá que eu vou. Mas com o passar do tempo, com o passar do caminhar, o peso vai aumentando, aquela mochila fica mais pesada, as responsabilidades aumentam, e nós temos que sempre estar avaliando, eu vou chegar lá? Eu vou errar o alvo? Eu vou conseguir? Eu vou ficar no meio do caminho? Eu vou naufragar? E haviam coisas na vida de Davi com as quais ele não estava satisfeito. E essas coisas que nós vamos ver vão ser coisas surpreendentes, porque na maioria dessas coisas, a maioria de nós estaríamos satisfeitos. Com essas coisas que Davi não estava satisfeito. Ele não estava acomodado. Ele se recusava a aceitar e se contentar com aquilo que ele estava. Então vamos abordar algumas dessas coisas e nós vamos ver algumas coisas que nós devemos evitar ou até mudar. E não são necessariamente coisas erradas ou pecaminosas, mas são coisas boas. São coisas que em si não são ruins, mas que deveríamos estar almejando ir além. Ir a mais, fazer mais. Então nós vamos ver o que nós podemos aprender com Davi nessa área. E nós o faremos a partir da semana que vem. Amém?